O pão nosso de cada dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus com Pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Mais uma vez aqui, hoje com a nossa 15ª aula de Especial Hebreus, dentro do Pão Nosso de Cada Dia, um quadro do seu canal A Palavra Responde. Sempre lembrando no início das nossas conversas aqui, que você pode participar, você pode entrar no nosso Facebook aí, no Apocalipse Sem Mistérios, enviar perguntas, enviar suas dúvidas, usando também para isso o canal A Palavra Responde, né, os comentários nos vídeos, ou ainda no Instagram, né, também estamos nessa rede social, porque uma delas você pode falar conosco. Na reflexão anterior nós começamos o tema o sacerdote Melquisedeque, e falei um pouquinho sobre o personagem Melquisedeque em si. Esse foi o tema da reflexão anterior. Hoje nós vamos falar, ou melhor, vamos dar continuidade ao tema e ver a semelhança entre Cristo e Melquisedeque. Ou seja, por que Cristo é chamado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? O que havia de diferente nessa ordem em relação ao sacerdócio levítico? Então, Epístola aos Hebreus, o sacerdócio de Melquisedeque, Jesus é semelhante a Melquisedeque. Na primeira sessão desse tópico, eu apresentei para vocês uma visão geral acerca de Melquisedeque, o tipo de Cristo quanto ao sacerdócio. O sacerdócio levítico era considerado por muitos judeus como um sistema perfeito. E, do ponto de vista dos propósitos divinos, nós podemos pensar que ele realmente era, do ponto de vista do propósito divino. Porém, o fato de ser perfeito, como um sistema dado por Deus, uma instituição, no caso que eu falei, divina, não quer dizer, que ele pudesse tornar o homem perfeito. Por quê? Simplesmente porque não era o propósito da lei dada a Moisés. A lei tinha outra função. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele vai deixar muito claro qual era o propósito dessa lei. Ele vai explicar isso lá no capítulo 3. Ela não tinha o propósito de tornar o homem perfeito, mas de conduzi-lo. O propósito da lei era conduzir o homem, aquele que era perfeito, no caso, o Filho de Deus. A lei, Paulo fala que era um aio, que nos conduziria até Cristo, que levaria os judeus aos pés de Cristo e todos aqueles que se utilizassem dela. Esse era o propósito dela. A partir do momento que Deus anuncia, lá no Salmo 110, ele faz aquele juramento sobre outro sacerdote, fatalmente ele está declarando a nulidade do primeiro sacerdócio. Então, isso aqui foi estabelecido. Ao momento que Deus fala que haveria um outro sacerdote, ele está dizendo que aquele antigo ele era nulo, ou nulo no sentido que ele seria trocado em algum tempo. Até porque a nova ordem de Melquisedeque, no caso, ela não segue os mesmos ditames da primeira, ou seja, não vai se basear na lei, e nem se alinha com o cabeça dessa ordem levítica, que no caso é Levi. Não, Melquisedeque não estava submetido a Levi, até porque ele é anterior a Levi. E tudo isso, como nós vimos no ano anterior, são símbolos de que vai prefigurar o sacerdócio de Cristo. Então, Jesus semelhante ao Melquisedeque. São vários versículos e hoje eu não vou ler um por um. Eu vou fazer apenas uma apresentação geral dos 8 tópicos que vai aparecer aqui. Por quê? Porque nessa sessão nós identificamos claramente 8 pontos de contraste entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo, ou segundo a ordem de Melquisedeque. O primeiro ponto de contraste. Sacerdócio levítico, transitório, seu fim, como acabei de falar, estava pré-anunciado.
Sacerdócio de Cristo, eterno. A sua eternidade foi demonstrada como? Ao usar a figura de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio, nem fim de dias. A eternidade de Cristo é demonstrada ali, nesse ponto do Melquisedeque. Segundo ponto, sacerdócio levítico, baseado na lei. A lei, lembrando, ela é uma sombra dos bens futuros. Então eles estão baseados na sombra daquilo que um dia seria o verdadeiro sacerdócio. O sacerdócio de Cristo é baseado no Evangelho, o cumprimento final de todos os propósitos de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 1:20 que em Cristo, ele é o sim para todas as promessas de Deus. Efésios 3, ele vai falar que em Cristo convergem todas as coisas. Vão se centralizar nele. É Cristo que recebe toda a autoridade de Deus. Então, um ponto muito forte aqui de contraste entre os dois. Terceiro ponto aqui, o sacerdócio levítico ele veio da tribo de Levi, separada para o serviço do tabernáculo e no templo terrenos. Já Cristo, ele vem da tribo de Judá, de onde fala lá na profecia de Gênesis 49, viria o legislador, viria o salvador, aquele que tinha suas vestes salpicadas de sangue. Então Cristo ele viria como um rei e redentor ao mesmo tempo, e de outra tribo, ou seja, uma mudança completa de paradigmas em relação ao sacerdócio levítico. Quarto ponto, a herança carnal no sacerdócio levítico, ou seja, era uma atribuição externa, uma disposição da lei. O camarada ele nascia já sendo sacerdote, independente da sua escolha. Ele vinha por conta de um mandamento. Cristo ele vem para o seu sacerdócio como uma herança eterna, uma atribuição interna dos céus, eterna e incorruptível, completamente diferente da ascensão ao sacerdócio em relação aos levitas. Quinto ponto, sacerdócio levítico, fraqueza e inutilidade, seja abrogado por ser temporário. Importante dizer que a fraqueza aqui, a inutilidade, não quer dizer que ele fosse imperfeito, como eu falei no começo, ele era perfeito. Ele era perfeito para os propósitos destinados. Ele não tinha força para remover o pecado e não era útil para então livrar o homem dessa condição da maldição herdada de Adão. Cristo, força e eficácia, estabelecido eternamente. Ou seja, algo que vem para ficar, porque ele tem força, ele é útil para aquilo que é necessário, ou seja, remover o pecado do homem definitivamente. Sexto ponto, ausência de juramento. Como eu falei, eles eram ungidos e separados pela lei, a sombra. Não havia um juramento ali de sacerdócio para eles, não, eles tinham um ministério temporário. Já Cristo ele veio por um juramento divino, ungido por Deus, selado com o Espírito Santo ali. Mas os sacerdotes lá atrás também não eram derramar azeite sobre eles? Sim, era um símbolo da unção que viria sobre o sacerdote final, que é Cristo Jesus. Sétimo, inferior, o sacerdócio levítico, porque o pacto do Sinai, Paulo fala muito sobre isso lá em Romanos capítulo 7, ele revela o pecado, mas não soluciona. A lei traz o conhecimento do pecado, mas não soluciona o pecado. Porque o sacerdócio de Cristo é melhor, porque o pacto do Calvário anula o poder do pecado. O apóstolo João fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E por último, o sacerdócio levítico era efêmero, ou seja, havia muitos sacerdotes, a herança sacerdotal passando de pai para filho, porque eles morriam. Então, não tinha como, tinha que ficar trocando, e tinha que ter muita gente, porque se um caísse, outro assumia, e assim por diante. Então, substituídos em virtude da morte, da sua fraqueza carnal. Já o de Cristo, Cristo é eterno, e por isso ele permanece sacerdote para sempre. Não há necessidade de se levantar outro mais depois dessa situação. Então, diante de todas essas diferenças que nós estamos vendo aqui, o sacerdócio de Jesus Cristo, queridos, ele tem benefícios grandiosos para todos os que se achegam a ele. Vamos ver que benefícios são esses.
Primeiro, né? Salvação perfeita, intercessão eterna. Esses dois pontos aqui muito importantes. Ele pode salvar perfeitamente os que se achegam a Ele, vivendo para sempre interceder por eles. Nosso único mediador, aquele que nos levar a Deus, é o único que de fato pode levar a Deus. Não há Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, aí Atos 4,12, João 14,6, 2 Timóteo 2,5, que vão deixar claro essas verdades. Segundo ponto, né? O Cordeiro Imaculado, glorificado e entronizado diante de Deus. Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós vimos aqui no próprio Epístola aos Hebreus, ele subiu aos céus, está sentado à destra da majestade nas alturas. Lá ele intercede por nós, como nós acabamos de ver aqui, né? João 9, Hebreus 2,18, 4,15 fala que ele participou da natureza humana, mas sem pecado. Outro ponto, o sacrifício expiatório, né? E o sacrifício único. Essas duas questões vão ser bem tratadas a partir do capítulo 9 de Hebreus. Nós vamos voltar a esse assunto aqui. Então, a obra de Cristo, né, definitiva, visava apenas um ser humano caído. Que interessante. Os outros sacerdotes tinham que fazer sacrifício por si mesmos. Ele não. O sacrifício dele é por nós, porque ele participou da nossa natureza, mas não pecou. Por isso, ele tem que fazer a remissão, sim, mas não dos seus pecados, dos nossos somente. Então, quando nós olhamos para a obra de Cristo, né, a gente olha para essa obra que Jesus realizou, o alcance dela, a eficácia dela, nós compreendemos claramente que Melquisedeque, o que nós vimos ontem na reflexão anterior, ele foi apenas um tipo parcial do ministério messiânico. Por que parcial? Porque Melquisedeque, em nenhum momento, ele preconizou a salvação que Cristo trouxe a esse mundo. Tá? Lá atrás, os sacrifícios que ele oferecia eram sacrifícios que, na realidade, seriam apenas regulamentados pela lei mais adiante. Ele ofereceu pão e vinho para Abraão. Olha que interessante, isso aqui é muito interessante. Tá? Quando ele traz pão e vinho, ele se torna ali um profeta messiânico. Ele está anunciando o corpo e o sangue de Cristo que seriam derramados doravante. Que hoje, né, o antítipo de Melquisedeque, ou seja, Jesus Cristo, também deixou o pão e vinho. Mas como? Para que nós nos lembremos da obra perfeita que realizou ali no Calvário. Ele não está dando pão e vinho para mostrar para frente. Ele está dando pão e vinho, porque ele fala, né, em memória de. Nós relembremos, celebremos aquilo que nós recebemos, ou seja, a vida e reino eternos. Esse é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o sacerdote Jesus Cristo, o nosso Senhor. E agora é a hora de nós falarmos com Deus em nome de quem? Desse nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Querido Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença. Que privilégio, Deus, como é bom saber que nós temos acesso a Ti, Pai eterno, que Jesus abriu esse novo e vivo caminho e que agora, nesse instante, pela fé, nós podemos entrar na sala do trono, o trono da graça, conforme nós lemos aqui nessa epístola, e achar ajuda, Deus, socorro em tempo oportuno, Deus. Pai, abre o nosso entendimento para entendermos a grandeza desse simples gesto que estamos fazendo agora de falar contigo. Nos faz perceber que não se trata de uma reza, se não trata de repetição, nós estamos em contato com o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Obrigado por esse privilégio, Deus. E eu peço a Ti, ó Pai, guarda, Senhor Deus, a minha vida e a vida dos meus irmãos, a vida de todos os que estão participando, Deus, desses estudos nesse momento. Guarda a sua casa, a sua família, Pai. Proteja-os de
todo o mal e nos ensina, Senhor, a desfrutar desse privilégio. Nos ensina que nós podemos falar contigo a qualquer instante, onde estivermos, Pai. O Senhor sempre está com as tuas mãos estendidas sobre nós. E Jesus prometeu estar conosco até o fim dos séculos. Muito obrigado por esse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer sempre nos colocar diante do nosso Pai eterno. Terminamos então a aula de hoje. Próxima, nós abrimos um novo tema, agora no capítulo 8 de Hebreus, né? Cristo, o sumo sacerdote de uma nova aliança. Nós vamos ratificar algumas coisas que já temos falado. O autor vai deixar ainda mais claro quem é Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui Pastor Sinésio, um recado muito importante para você. Durante a quarentena, eu publiquei 61 aulas baseadas no meu livro A Bíblia Sem Mistério, Apocalipse. Agora, terminadas as aulas, eu gostaria de oferecer a vocês a oportunidade de adquirirem esse material, o comentário versículo por versículo do Apocalipse, com introdução à escatologia, com um desconto significativo e sem frete. Sim, é isso mesmo. Você pode adquirir esse livro com 20% de desconto e sem frete para todo o Brasil. Como? Muito simples. Acesse o link que está aqui na tela ou pelo WhatsApp também. Os primeiros 20 compradores vão receber também outro livro meu, Primícias, a Oferta Sacerdotal. Portanto, não perca tempo. Acesse já o link ou me procure nas redes sociais ou pelo WhatsApp e reserve já o seu exemplar. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e a sua família. Tchau, tchau.